Paz do Senhor Jesus, amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Livro de Apocalipse, capítulo 4, versículos de 1 a 11. Hoje nós vamos falar sobre a visão do trono da majestade divina, os 24 anciões e os 4 animais, que venham os domicilianos, amém. Bom, a palavra diz assim: depois destas coisas, olhei e eis que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz que, como de trombeta, ouvira falar comigo, disse: sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. E logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu e um assentado sobre o trono. E o que estava assentado era, na aparência, semelhante à pedra de jaspe e de sardônica. E o arco celeste estava ao redor do trono e era semelhante à esmeralda. E ao redor do trono havia 24 tronos. E vi assentados sobre os tronos 24 anciões vestidos de vestes brancas, e tinham sobre a cabeça coroas de ouro. E do trono saíram relâmpagos e trovões e vozes. E diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. E havia diante do trono como um mar de vidro, semelhante ao cristal. E no meio do trono e ao redor do trono, 4 animais cheios de olhos por diante e por detrás. E o primeiro animal era semelhante a um leão, e o segundo animal semelhante a um bezerro. E tinha o terceiro animal o rosto como de homem, e o quarto animal era semelhante a uma águia voando. E os 4 animais tinham, cada um, respectivamente, 6 asas, e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos. E não descansam nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, 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 Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era e que é e que há de vir, aleluias. E quando os animais davam glória e honra e ações de graça ao que estava assentado sobre o trono, ao que vive para todo sempre, os 24 anciões prostravam-se diante do que estava assentado sobre o trono, adoravam o que vive para todo sempre e lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo: digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade são e foram criados. Aleluias. Bom, glórias. Muitos expositores bíblicos creem que, a essa altura do livro, Cristo já retirou do mundo os fiéis e os vencedores. Sendo assim, o arrebatamento da igreja, como vê lá em João capítulo 14, procede o período da tribulação. Crê-se assim pelas seguintes razões. Primeiro, a partir do capítulo de Apocalipse 4, versículo 1, não mais ocorre a palavra igreja ou igrejas até o capítulo de Apocalipse 22, versículo 16. Segundo, a noiva de Cristo, isto é, a igreja, só aparece no capítulo 19, já com Cristo no céu, antes de ele voltar à terra para julgar os ímpios e reinar no milênio. Terceiro, a promessa dada à igreja de Filadélfia de perseverá-la da hora da tribulação em escala mundial pertence a todos os crentes que permanecerem leais a Cristo antes da grande tribulação. Quando fala aqui sobre os 24 anciões, quem são esses anciões? Alguns creem que representam a totalidade da igreja no céu. João capítulo 14, versículo 3 fala sobre isso. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 8 e 1 Pedro capítulo 5, versículo 4 fala sobre isso. Outros entendem que podem ser anjos governantes. Note, porém, que os anjos ficam em derredor desses anciões. Do capítulo 7, versículo 11, a gente vai falar sobre isso, e vamos conferir no capítulo 5, versículo 11 também.
Ainda outros acreditam que representam Israel e a igreja, juntos em adoração a Deus e ao Cordeiro, isto é, a associação de 12, Israel, mais 12, a igreja, soma 24, o povo de Deus, as duas eras. Quando fala sobre os 7 Espíritos de Deus, é que os 7 Espíritos de Deus representam a presença plena do Espírito Santo diante do trono de Deus. É possível que a frase derive da cétupla, expressão do Espírito, em Isaías capítulo 11, versículo 2. O Espírito Santo é comparado a um fogo ardente no seu juízo contra o pecado segundo a pureza divina. Em Isaías capítulo 4, versículo 4 fala sobre isso e João 16, 8 fala sobre isso. Quando fala dos 4 seres viventes, é que esses 4 seres viventes provavelmente representam a totalidade da criação vivente. E todas as criaturas viventes de Deus o glorificarão e o adorarão e serão libertas da maldição do pecado. Quando aqui fala santo, 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 é que a totalidade da criação exalta e louva a santidade de Deus. Ser santo significa ser separado do pecado, da injustiça e de todo o mal. E dedicação à retidão, à bondade, à justiça e à pureza. Este é um atributo eterno de Deus, a sua santidade nunca mudará. E assim, o Apocalipse de João, ele foi escrito durante a mais cruel perseguição sofrida pelos cristãos por volta de 96 depois de Cristo. Os seguidores de Jesus eram perseguidos porque não prestavam culto ao imperador romano Domiciano, que exigia ser chamado e adorado como Senhor e Deus. Essa perseguição, essa cruel perseguição levou muitos cristãos ao desespero, ao desânimo. Muitos deles apostavam. E diante da crueldade da situação, a pergunta, afinal, quem tem a última palavra sobre este mundo e a humanidade? Bom, como resposta, Deus revela ao autor do Apocalipse que as forças do mal não vencerão. E esta revelação valia para o tempo de Domiciano, vale para nós hoje e valerá para sempre. Agora, o poder para governar o mundo pertence a Deus, o nosso Senhor, e ao Messias que ele escolheu. E o Messias reinará para sempre. Apocalipse capítulo 11 vai falar sobre isso. Essa verdade decisiva já fica clara para João na visão do Apocalipse, e ele é levado ao céu. Suas palavras humanas são insuficientes para descrever o que vê. Por isso, faz uso de uma linguagem simbólica, interpretada resumidamente, assegura aos cristãos de todos os tempos. Deus tem firme em suas mãos o curso da história do mundo e da humanidade. Por isso que vêm os domicianos. Eles vão incomodar a cada um de nós, sim, e muito, vão nos incomodar. Talvez até nos matem, mas nunca conseguirão nos derrotar. Pois João viu lá no céu quem é verdadeiramente vitorioso, nosso Senhor e Deus, o Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. E nós somos dele. E quem poderá nos derrotar?